Eu estava lendo a palavra de Deus, fazendo a leitura anual que nós estamos fazendo, e a forma que nós distribuímos o guia para nós lermos, você pode ler qualquer capítulo, você não precisa necessariamente começar em Gênesis, você pode escolher os capítulos que você vai ler. E eu comecei essa semana a ler o livro de Gênesis, e eu cheguei no capítulo 5, falando sobre a descendência de Adão. E aí eu vi um rapaz aqui, que com 65 anos, ele teve um filho, e o filho dele, você conhece bem, é o Matusalém. E esse rapaz que teve esse filho, o nome dele é Enoque. E Enoque, quando você começa a ler o texto aqui a partir do verso 22, aliás, do verso 23, vai dizer assim, ó: viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Interessante. Você tem duas pessoas registradas na Bíblia que não morreu. Você tem Elias, que foi arrebatado num carro de fogo, e você tem Enoque, que Deus tomou. E é engraçado que o texto, interessante, que o texto vai dizer que Enoque andou com Deus. E acho que ele foi andando com Deus, e Deus deve ter falado para ele assim: quer tomar um café lá em casa? Eu falei: é longe? Eu falei: é aqui. E foi. E não voltou. Né? E não voltou. Mas eu fiquei pensando, mas o que é andar com Deus? Como que alguém pode andar com Deus e Deus tomar ele para si? O que é andar com Deus? Só que eu continuei lendo. Quando você ia continuando lendo, eu li lá no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, que diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 6. Então o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Ora, arrependeu. A gente sabe que Deus não se arrepende. A gente sabe disso. A Bíblia nos ensina que Deus é imutável. Deus não é homem que se arrependa. A própria palavra de Deus vai dizer isso. Quando nós lemos aqui, por duas vezes, em outra passagem, que Moisés, que escreveu Gênesis, vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, o que Moisés está dizendo, que Deus se entristeceu profundamente de ter feito o homem, por conta do pecado. Por conta do pecado do homem, Deus se entristeceu profundamente. A forma que Moisés achou para interpretar isso foi arrependimento. Mas a palavra não é arrependimento, a palavra é entristeceu profundamente o coração do Senhor. Mas diante disto, Deus vai encontrar um homem, lá no verso 8, que é Noé. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por quê? No verso 9 vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Bom, aqui nós já temos algumas características de alguém que anda com Deus. Alguém justo e alguém íntegro. E é interessante, porque você vê Noé, Deus vai falar com Noé, Noé vai fazer a arca, e depois antes Deus falando com Enoque. É engraçado porque a Bíblia diz que Enoque teve o seu filho com 65 anos e começou a andar com Deus. Não fala que antes ele andava com Deus. Talvez, vivendo naquele contexto de corrupção, de pecado, de depravação humana, e algo que é muito real. Um dia desse eu estava assistindo um filme, um romance, um clássico, assim, um romance bem água com açúcar, chamado 300. Né? E lá tem uma cena que eles pegam uma criança e tem um vale, e tem um monte de esqueleto lá.
né? Tem um monte de esqueleto lá. E aquele vale, o camarada olhava aquele neném, se o neném fosse bom, perfeito, ficava. Se não fosse perfeito, jogava fora. A gente vê isso na história da palavra de Deus, que os homens da época de Moisés, os homens daquela época, os homens de Canaã daquela época, de todos os lados, eles sacrificavam os próprios filhos ao deus Moloque. Moloque era um deus que tinha as mãos de bronze, assim, com as mãos grandes de bronze. Eles enfiavam brasas dentro da mão, entre os dedos ali, né, por dentro, era um tubo, e ali ficava em brasa, eles pegavam as crianças recém-nascidas e colocavam em cima daquilo. As pessoas faziam isso com os próprios filhos. Os próprios filhos eram sacrificados. Por isso que quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, para Isaac foi algo até normal, porque era normal nessa época sacrificar os próprios filhos aos deuses. Mas quando você vai avançando com o texto, você vai olhando que a depravação humana estava terrível, por isso que Deus vem o dilúvio e Deus vai começar novamente a criação humana. E quando você começa a olhar os personagens bíblicos, você começa a entender quais são as características de uma pessoa e que o que ela tem que ter para que ela possa andar com Deus. Aí nós chegamos, durante a leitura, eu pensei em Abraão. E Deus se revela a Abraão. E quando Deus se revela a Abraão, Deus fala algo para Abraão muito interessante. Ele vai dizer para Abraão assim: anda em minha presença e seja perfeito. Alguém para andar com Deus tem que ser perfeito. Mas pastor, quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas podemos ter Jesus no nosso coração, que morreu por nós, se sacrificou por nós, pagou o preço pelos nossos pecados e podemos andar na presença de Deus. Davi é considerado por Deus um homem segundo o seu coração. E quando Deus falou isso para Samuel, que ele olhava Davi e se agradou de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração dele, Davi deveria ter uns 12, 13 anos. Ele era menino e já andava com Deus. Era menino e já estava comprometido com Deus. Mas algo interessante desse andar com Deus andar com Deus é um desejo mais dele ou é um desejo mais nosso? Andar com Deus parte dele ou parte de nós? Quando você vai em Efésios capítulo 1, você vai aprender que Paulo vai dizer para nós que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Parte de Deus ter comunhão com o homem. Deus anela no coração, tem um anelo, tem um desejo intenso, tem uma aspiração de se relacionar com o ser humano. Por quê? Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que nós pudéssemos amá-lo. Ele nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo. Ele nos criou para que nós pudéssemos servi-lo. Mas quando você vai lá para o Novo Testamento, aí eu quero que você abra lá em Filipenses capítulo 2, nós temos ali Paulo colocando para nós características muito importantes de alguém que deve andar com Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado em vão. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Continua a falar conosco. Tenha misericórdia da nossa vida e que ela seja aplicada em nós pela instrumentalidade do teu Espírito. No nome de Jesus oramos. Amém. Enoque, Noé, Abraão, Davi, José e tantos outros personagens da Bíblia, Paulo, os apóstolos, nos ensina algo muito importante. É possível andar na presença de Deus no meio de uma geração corrupta. É possível viver em santidade no meio de uma sociedade em que não busca Deus, no meio de uma sociedade idólatra, no meio de uma sociedade vil, no meio de uma sociedade cruel, é possível espelhar a imagem de Cristo. E Paulo vai nos dizer isso. Paulo vai falar para nós que quem anda com Deus tem que ser aquele que obedece a Deus. Quem anda com Deus é aquele que decide andar com Deus e decide andar em obediência. Não é possível nós andarmos com Deus, não é possível nós vivermos com Deus, não é possível nós cultuarmos a Deus se nós não andamos com Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos andar com Deus em obediência, nos submetermos à vontade do Senhor, entender que nós temos o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, mas isso tem que ser entregue a Deus. Tem que ser algo que não é negociado. Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, o filho que você tanto ama, sacrifica ele para mim. Abraão não diz nada. Ele vai. Sabe por quê? Porque ele crê que as coisas que ele tem, o filho que ele tem é muito amado, mas ele ama muito mais a Deus. E ele entende que ele tem que obedecer a Deus e não o seu coração. Obedecer a Deus significa que é andar na presença de Deus em perfeição, buscar a perfeição, buscar fazer a vontade do Senhor, estar sempre atento qual é a vontade de Deus para a minha vida, entender que felicidade não é aquilo que eu quero, mas felicidade é aquilo que Deus tem para mim. Andar com Deus em obediência é entender algo muito importante, é entender que eu não sou pressionado pelo pastor, para me andar em obediência. Eu vou andar em obediência a Deus porque o pastor fica me pressionando. Ele fica pregando essas coisas e ele fica me pressionando. A escola bíblica, o professor fica me forçando a andar em obediência a Deus. Esse negócio aí, eu vou parar de vir na igreja, porque esse negócio de ficar obedecendo a Deus não é comigo não. Mas você não deve andar em obediência a Deus porque o seu pastor ensina isso. Você não deve andar em obediência a Deus porque o seu professor da escola bíblica dominical te ensina isso. Você deve andar em obediência a Deus porque você escolheu andar em obediência a Deus. Todas as vezes que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, significa que se existe um Senhor, é porque existe servo. E se nós somos servos, a Bíblia diz que servo é escravo. Você já viu escravo ter vontade própria? Escravo não tem vontade própria. Escravo cumpre a vontade do seu senhor.
Mas a diferença entre alguém que é escravo do pecado, que não tem opção, alguém que é escravo do pecado, comete o pecado, ele não tem opção. É isso que ele tem. Alguém que não tem Jesus no coração, é isso que ele tem. Você não deve criticá-lo, você não deve zombar dele, porque talvez ele acredita em gnomo. E daí? Talvez ele acredite em fantasma. Talvez ele acredita em deuses de pedra. Você não deve criticar, você deve orar, você deve compartilhar Jesus e você deve mostrar a verdade, para que ele seja liberto como você é liberto. E quando nós olhamos que nós somos escravos de Deus para fazer a vontade do Senhor, mas essa escravidão nós escolhemos ser, porque o Senhor morreu por nós. É por livre e espontânea vontade que eu me submeto à vontade do Senhor. O meu coração, às vezes, muitas vezes, quer fazer a minha vontade, quer fazer o que eu quero. Mas a minha mente, como nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, a minha mente está cativa à vontade do Senhor. E eu sei o que eu devo fazer. E eu me submeto porque eu aprendo pela palavra que Deus tem o melhor para mim. Porque eu aprendo pela tua palavra que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu vou servir ao Senhor. Não importa a minha vontade, importa a vontade do Senhor. Isso não quer dizer que eu não vou poder viver. Isso não quer dizer que eu não vou poder trabalhar, estudar, formar, criar família. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que tudo isso tem que ser dedicado a Deus. Toda a minha vida, todo o meu trabalho, todos os meus sonhos, dedico ao Senhor para que eu possa andar em santidade. Assim eu serei muito mais feliz andando com Deus. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que quem anda com Deus põe a sua salvação em ação. E aqui é algo interessante, pôr a salvação em ação. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo nos ensina que nós devemos ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Paulo está dizendo que é possível imitar Jesus. Paulo está dizendo que é possível fazer a vontade do Senhor. Paulo está nos ensinando que desenvolver a nossa salvação significa desenvolver a nossa santificação. Paulo está dizendo que andar na presença do Senhor é imitar a Jesus, não é imitar Paulo, é imitar a Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu imito Jesus, imita você também Jesus, faça como Jesus, olhe para Jesus, porque se nós pegarmos a homens têm pé de barro, e ele sempre vai cair. Em algum momento o homem vai tropeçar. Sem querer ou querendo, mas o homem vai tropeçar. Mas nós precisamos ter responsabilidades. Não podemos usar da nossa liberdade para fazermos coisas erradas. Nós temos que andar em santificação na presença de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nunca seremos justificados por Deus se nós quisermos encobrir o nosso pecado, dizendo que eu não faço parte da igreja, que eu não me comprometo com a igreja, porque eu conheço gente que se diz crente e anda errado. Não é ele que você tem que olhar. É a Jesus que você tem que olhar. E Jesus que morreu na cruz por você e não a pessoa. Pastor, mas na igreja está cheio de gente, cheio de problema. É verdade. Tem tudo quanto é tipo de gente na igreja. Eu estou lá. Eu estou aqui. E todos nós temos os nossos problemas. Mas aqui passa o rio da vida. Jesus se faz presente. E tem nos abençoado e tem nos ensinado a andar em santidade. É por isso que nós precisamos andar na presença de Deus e desenvolver a nossa salvação com temor a Deus e tremor. Eu gosto muito dessa palavra, temor, porque um pastor pregou uma vez e disse que temer a Deus significa levar Deus a sério. Você leva seu trabalho a sério? Você trabalha cedo, levanta às 6 horas, da manhã, vai para o seu trabalho, trabalha lá o tanto que quiser. Se o patrão falar, fica mais 2,
Você não vai falar não para ele, você vai ficar mais 2. Isso é compromisso. Porque você precisa ter o seu trabalho, o seu sustento. Você leva a sério o seu casamento e você investe no seu casamento porque o seu casamento é importante. Você investe na sua família porque a sua família é importante. E você está certo, tem que ser assim. Da mesma forma, tem que ser com Deus. Levar Deus a sério. Quando celebramos a ceia, e vamos fazê-lo no próximo domingo, quando celebramos a ceia, aquele é o momento em orar a Deus, falar, Senhor, perdoa as minhas falhas, eu me comprometo a ser um crente melhor, a espelhar melhor a graça e a luz de Jesus. Quem anda com Deus tem que desenvolver a sua salvação, significa crescendo cada vez mais na presença, no conhecimento e na graça do Senhor. Isso é desenvolver a nossa salvação. Olhar para Jesus sempre, porque Jesus não pode e não vai nunca nos decepcionar. Em terceiro lugar, quem anda com Deus é agente da paz. Quem anda com Deus promove a paz. E sabe onde começa a paz? Na sua casa. Como você tem sido na sua casa? Você é um agente de paz ou você é um agente de discórdia? Porque Paulo vai nos ensinar que devemos fazer tudo sem queixas nem discussões. Temos que ser transformadores de paz. Tinha um homem muito ranzinza, cruel com a sua família. Ele trabalhava muito, era um homem muito estúpido, muito grosso, e a família vivia bem, quando o marido não estava. Quando o marido chegava em casa, os filhos se assustavam, a esposa ficava em sobressalto, não sabia como agir. O marido sentava, pode pôr comida para mim, eu estou com fome. Não é jeito de falar, né? Não é jeito de falar com a esposa. Amorzinho, dá para pôr aquele pratinho assim para o seu maridão? Não é? Pode ser? Ela vai fazer de tudo para você. Né? Até pudim com leite condensado ela faz. Mas aí essa mulher tomou uma decisão. Um dia o marido chegou lá e falou dessa forma com ela. Ela pegou um prato e pegou uma tesoura. Ela pôs o prato dentro de cima, ela pegou a tesoura, pôs em cima do prato e deu para ele, pôs na mesa. Ele olhou e falou, que é isso, mulher? Macumba? Ela falou, não, querido, isso é o que nós representamos para você e o que você representa para nós. Nós, sua família, representamos um prato de comida, ou para fazer as suas vontades. E você, para nós, representa a tesoura. Corta os nossos sonhos e nos fere. Assim, você vai ficar sozinho, sem ninguém. Aquele homem se assustou com aquela palavra. Mas ele mudou. Porque ele aprendeu que é uma realidade, irmãos. Quando o homem da casa decide andar na presença de Deus, ele se transforma no agente de paz na sua casa. Na sua casa há paz, a alegria e a comunhão. Por isso que é importante a gente aprender a viver a nossa vida sem queixas, sem resmungar. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem, criança de Deus, quando tem um problema, sabe o que ele faz? Ele se ajoelha e apresenta para Deus a sua queixa. Ele se ajoelha e apresenta para Deus a sua dificuldade. Ele chora e reclama e tem as suas queixas na presença de Deus. Por quê? Porque é Deus que pode resolver. É Deus que pode ajudá-lo. Quem queixa muito, quem reclama demais, quem cria ambiente de discussão, é quem não confia em Deus. Mas aquele que anda na presença de Deus sabe que Deus tem que se refletir através da sua vida.
E ele vai fazer isso no momento em que ele permitir que Deus seja realmente o Senhor da sua vida. Assim ele vai transformar a sua casa e ele vai aprender que só em Deus tem a solução, ele vai confiar em Deus e vai manter a paz na sua casa. Amém? Em quarto lugar, quem anda com Deus é puro e irrepreensível. Lembra lá de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito? Romanos capítulo 7, se você puder abrir. O verso 18 diz assim, Paulo falando: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o que desejo, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Verso 21. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Verso 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer de andar na presença do Senhor. Eu tenho prazer, alegria de fazer o que Deus quer. Isso me dá prazer. Sabe o que é isso, irmãos? Pureza. A pureza não é alguém que não tem pecado. A pureza é alguém que não tem um dolo no coração. A pureza é alguém que anda na presença do Senhor, sabe que é pecador, sabe que tem suas limitações, sabe que tem sua dificuldade, mas anseia para fazer a vontade de Deus. Ele chora o seu pecado. Esse é o puro de coração. Irrepreensível é aquele que o diabo não pode acusar. Ele tem pecado, mas ele foi justificado por Deus. Ele tem pecado, ele pode vir do inferno inteiro, chegar diante de você e falar assim, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez ontem. Eu sei o que você fez semana passada. E você fala assim, eu sei que você sabe. Mas eu já confessei ele para Deus e Deus me perdoou. Isso é ser puro e irrepreensível. Andar limpo na presença do Senhor. Saber que podemos cair, mas o Senhor sempre vai estender as mãos e vai nos levantar. Andar com Deus é isso. E finalmente, quem anda com Deus, retém a palavra de Deus no seu coração. Quem anda com Deus, está ligado ao que a palavra diz. Interage com a palavra de Deus. Conhece qual a vontade do Senhor. Lê a Bíblia. Nós estamos aí lendo a Bíblia há mais um ano. Um bom grupo, leu o ano passado. Esse ano nós somos desafiados a ler a Bíblia toda. Pastor, mas eu não consegui terminar o ano passado. Continua até terminar, não importa, mas lê ela toda. E quando você terminar de ler, lê novamente. E lê de novo. E lê outra vez. E lê mais uma, até Jesus voltar. Eu vou contar uma ilustração, que eu amo essa ilustração. Todo mundo já ouviu. Mas como tem internet agora ligado, tem gente da internet que não ouviu ainda. Né? O discípulo chegou no seu pastor e falou assim, eu não sei porque eu tenho que ler a Bíblia todo dia, se o que eu li ontem eu não lembro hoje. E o pastor queria dar uma resposta bacana para ele poder fazer uma aplicação legal. Aí o pastor viu um cesto de bambu enterrado assim no chão, assim. E o pastor falou assim, pega aquele cesto de bambu ali, vai lá embaixo, lá onde tem um rio lá, e enche ele d'água e traz para mim. Cesto de bambu, pôr água. Aí o rapaz tirou o cesto de bambu, tinha um buraco no cesto de bambu. E ele foi lá, encheu d'água, veio correndo, não tinha água nenhuma. E o pastor perguntou, o que é que você aprendeu? Eu aprendi que o cesto já não segura água, que de lá é furado. Não, vai lá de novo, faz de novo. E o rapaz fez 10 vezes. 10 vezes ele mergulhou o cesto de bambu na água, veio correndo para o pastor e não teve nada. E o pastor olha para o cesto. O que aconteceu com o cesto? Ele falou assim, puxa vida,
o cesto está limpo. Toda sujeira, toda telha de aranha, toda sujeira que tinha, toda poeira se foi. O cesto ficou limpinho. Falei assim, isso é o poder da palavra de Deus no nosso coração. Você pode não reter tudo que a palavra tem, mas ela tem o poder de limpar o seu coração. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus todos os dias. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Porque ao ler a palavra de Deus, Deus começa a limpar o nosso coração. E Ele começa a encher o nosso coração. O nosso pensamento muda. As nossas decisões mudam. O nosso sentimento muda. Ninguém pode controlar sentimento, pastor. É verdade. Mas Deus controla. Deus controla. Nós mudamos a nossa forma de agir. E nós mudamos a nossa forma de falar. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Andar com Deus é saber que teremos uma vida abençoada. E nesse mundo corrupto que nós vivemos aqui, é loucura andar sem Deus. Assim como Enoque tomou a decisão, quando teve o seu filho, ao que nos parece, quando teve o seu filho, ele decide andar com Deus, da mesma forma, porque ele sabia, eu preciso andar com Deus, porque eu tenho esse filho aqui, e eu preciso andar na presença de Deus, para criar o meu filho no meio de uma geração corrompida. E você? Como você vai cuidar da sua família, se você não anda com Deus? Como você vai cuidar dos seus filhos, se você não anda com Deus? Que exemplo que você pode dar para uma sociedade corrupta? Como você vai espelhar a imagem de Cristo se você não anda com Deus? Andar com Deus, pagar o preço. Andar com Deus é dizer não ao mundo e dizer sim a Jesus. Andar com Deus é ser rejeitado por essa sociedade. Andar com Deus é mortificar a carne, os nossos desejos carnais. É mortificar o nosso coração, a nossa vontade vil, cruel, egoísta, para fazer a vontade de Deus. Isso é andar com Deus. Jesus não disse que seria fácil andar com Ele. Ele disse que teríamos muitas aflições e muitas tribulações. Mas a gente deve ter bom ânimo, porque Jesus venceu. E a minha história, a sua história, já está escrito o final. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Vamos ficar em pé, grupo de louvor. Quero orar com você. Pedir que todos fechem os seus olhos. Se você está em casa, assistindo pela internet, e nesta noite você quer decidir andar com Deus, mas você não sabe como, eu quero que você vá aí na descrição do link, se você puder ir, coloque o seu nome, tem um espaço lá dizendo eu quero preencher. Você pode ir lá preencher, escrever seu nome, colocar o seu nome, número do seu telefone. Nós faremos contato com você e queremos ajudar você. Se você quer andar na presença de Deus, se você não tem andado, vamos fechar os nossos olhos. E eu quero orar com você. Senhor, o Senhor vê aqui a vida dos meus irmãos, dos nossos amigos, aqui presente, aqueles que participam de casa. Queremos andar com o Senhor, queremos espelhar a Tua graça, queremos andar em obediência, queremos andar em santidade, queremos andar irrepreensíveis e com pureza no coração. Ajuda-nos, Senhor, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, perdoa, Deus, os nossos pecados, tenha misericórdia da nossa vida.
Abençoa-nos, Senhor. A partir de hoje, eu tomo a decisão de permitir que o Teu Espírito Santo transforme mais a minha vida. E que eu possa realmente ser um agente de paz para a minha família, ser um porto seguro para os meus familiares e transformar, através da minha vida, esse mundo corrupto, ó Deus, que tem tentado nos destruir. Ajuda-nos, Senhor, até que Jesus volte, que nós possamos espelhar a Tua luz e o Teu caráter. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.